Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, para mais uma aula de gramática, né? Vamos para mais uma aula de gramática e nós vamos ver hoje período composto por coordenação. Tá legal? Fiquem atentos. Todo mundo pegando o caderno para fazer as anotações. Período composto por coordenação. Período composto por coordenação. Quando as orações são independentes entre si, ou seja, cada uma delas tem sentido completo. Vamos entender isso? Atenção. Levantou e começou a trabalhar. Turma, aí eu tenho um período composto, não tenho? Porque eu tenho levantou e o começou a trabalhar, certo? Tenho um verbo e uma locução verbal. Atenção aí. Entre um verbo e o outro, eu tenho um conectivo. O que é um conectivo? É uma conjunção, tá? É um elemento utilizado para ligar uma oração à outra. Que elemento é esse? É o e. Eu não posso falar apenas levantou? Posso, ele levantou. E eu não posso também falar ele começou a trabalhar? Sim. Ou seja, essas orações, elas são independentes, tá? Sintaticamente. O que isso quer dizer? Que elas têm sentido completo. Elas têm que ir pratica ação e o que ação é essa, tá? Assaltou a loja e correu pela porta dos fundos. Turma, preste atenção aí. Assaltou a loja, uma oração, correu pela porta dos fundos, é como se fosse ele correu pela porta dos fundos. Outra oração, tá ligada por qual conjunção? E. Então, eu tenho duas orações que elas são o quê? Independentes. Se eu tenho duas orações independentes, apenas ligada por uma conjunção, eu digo que eu tenho um período composto por coordenação. As orações coordenadas podem ser classificadas em sindéticas ou assindéticas. Vamos lá. Orações coordenadas assindéticas. É o período composto em que as orações não são ligadas através de nenhum conectivo. Quando eu falo, chegamos à praia, nadamos, jogamos, comemos. Eu tenho aí, 4 orações. Mas eu tenho algum conectivo, alguma conjunção para ligar uma oração à outra? Não tenho. Se eu não tenho, eu falo que todas essas minhas orações, elas são coordenadas assindéticas, sem o síndeto, sem o conectivo, tá bom? Pegou a chave, abriu a porta, suspirou. Tenho 3 orações. Tem algum conectivo ligando? Não, não tenho, professora. Então, eu tenho 3 orações assindéticas, que são 3 orações que eu consigo entendê-las claramente e não tem conectivo, certo? Vamos lá. Orações coordenadas sindéticas. Nós vimos as assindéticas, agora nós vamos ver as sindéticas. É o período composto em que as orações são ligadas por meio de uma conjunção coordenativa. Essas conjunções, elas vão ter nomes, valores semânticos, e nós vamos ver isso. Chegamos à praia, nadamos, jogamos e comemos. Aí eu coloquei um e. Se eu coloquei um e, é para finalizar a minha ideia, né? Fechei a minha ideia e coloquei um e. Mas eu somei quantas coisas que eu fiz. Então, esse e, ele vai ser chamado, esse e comemos, vai ser uma oração coordenada sindética, porque síndeto tem um síndeto. Síndeto é conjunção. Então, aí é porque tem conjunção, tá? As outras, chegamos à praia, nadamos, jogamos, são 3 assindéticas, que elas não têm conjunção. Mas e comemos, ela vai ter a conjunção, então ela é uma oração coordenada sindética. Maria estudou, mas não tirou boa nota. Maria estudou uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção, não tem síndeto. Mas não tirou boa nota, eu tenho mais, é uma conjunção. Então aí eu vou ter o quê? Uma oração coordenada sindética, tá bom? Agora, turma, eu trouxe para vocês a classificação de algumas, tá? São 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. As que têm os conectivos, as conjunções, são classificadas em 5 tipos. Eu vou ter 5 valores semânticos, tá? Vamos ver algumas nesta aula e na próxima aula vamos terminar de vê-las, tá bom?
Quando as orações, oração coordenada sindética aditiva. Quando as orações expressam soma. Os conectivos são e, nem, não só, mas também, mas ainda e como. Não precisam decorar, precisam entender. Chegamos à praia e nadamos. Aí eu não tenho uma soma de atividades que eu fiz. Cheguei à praia e depois eu nadei. Duas coisas. Então, eu classifico a primeira oração, chegamos à praia, como uma oração coordenada assindética e a segunda como uma oração coordenada sindética aditiva. A primeira é assindética, certo? E a segunda é sindética aditiva. Paulo estuda, mas também trabalha, ou seja, o Paulo ele faz duas coisas, eu estou somando. A primeira é uma oração coordenada assindética e a segunda é uma oração coordenada sindética aditiva, porque eu estou somando. Agora vamos para o segundo caso. Eu falei para vocês que são 5. Oração coordenada sindética adversativa, quando as orações expressam oposição. Os conectivos são e, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto. O que é uma oposição? É uma ideia contrária. Eu falei uma coisa, mas eu agi de outra forma. Gostava do curso, contudo, não havia vaga na sua cidade. Ele gostava do curso, ele queria fazer o curso, mas ele conseguiu? Não, porque não tinha vaga. Então, esse contudo aí começa uma oração coordenada sindética adversativa. E a primeira lá, gostava do curso que não tem conjunção, uma oração coordenada assindética. Eles queriam sair, porém estava chovendo. Eles não queriam sair? Mas eles saíram? Não, não saíram porque estava chovendo. Porém, estava chovendo, mas estava chovendo, ou seja, ideia contrária, tá bom? Então, se eu tenho uma ideia contrária, eu vou classificar como oração coordenada sindética adversativa. Aqui começa com a conjunção, aqui começa com porém, aqui começa com contudo, aqui começa com mais. A anterior é uma oração coordenada assindética. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Se ele trabalha, ele deveria guardar um dinheiro, mas ele não guarda. Ideia contrária. Então, a primeira, oração coordenada assindética, e a segunda, oração coordenada sindética adversativa. Tá? Ideia de oposição. Turma, hoje, então, nós vimos período composto por coordenação. Vimos que as orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem conjunção, que têm sentido completo, e as sindéticas são aquelas que possuem conjunção, têm sentido completo, mas possuem conjunção, dando uma ideia de soma, que foi a de hoje, e de oposição, tá? Até a nossa próxima aula, fiquem aguardando para vocês poderem ver os outros tipos, que são 5, lembra? Faltam 3 para nós vermos. Beijinho, sexto ano, até a nossa próxima aula.